Boa noite, meus seguidores do YouTube. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quero trazer uma palavra nessa noite que se encontra no Salmo de número 23 a seguir. Salmo de número 23, no seu versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guie mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guie pela vereda da justiça por o amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja a expressão que Davi, ele pôs o Senhor como seu pastor. E esse mesmo Deus de Davi, ele é o nosso Deus. A providência de Deus na vida de Davi foi quando ele pôs o Senhor como seu pastor e diz: e nada me faltará. Irmão, quem anda com Deus não falta nada. É uma palavra profética essa palavra. Quem anda com Deus não falta nada. Deus não deixa faltar. Deus abre a porta da providência. Deus provê nas nossas vidas. Salmista Davi nos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, ele pôs Deus como a provisão, como a providência, como pastor. Porque na época, aonde chegava o pastor, aonde estava o pastor, ali havia prosperidade. E nós vemos que também não é diferente no nossos dias de hoje. A palavra de Deus diz que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele expressa sobre a sua fidelidade diante do Senhor. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Versículo de número 2. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós temos tranquilidade. Teremos uma vida em paz. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A parte B do versículo: me guie mansamente às águas tranquilas. Há tranquilidade. Nessa noite o Senhor está entrando com providência na sua casa, na sua vida, na sua família. Muitas das vezes você começa a olhar para a situação da sua família, ou até mesmo a sua situação, e começa a pensar: meu Deus, até quando irá essas provas na minha vida? Até quando vou passar por isso? Mas o salmista Davi, ele pôs o Senhor como seu pastor. No verso de número 3, ele se refere sobre a tranquilidade daquele que põe o Senhor como seu pastor. Versículo de número 3, ele diz assim: refrigera a minha alma, me guie pela vereda da justiça por o amor do teu nome. Então o Senhor é o nosso guia, ele é o nosso ajudador. No verso de número 3, ele expressa a sua garantia de ter o Senhor como seu pastor. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que nós passamos, igreja, ou irmãos, momento difícil, mesmo que nós estejamos na sombra da morte, o Senhor, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso auxílio. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso pastor.
Versículo de número 4 diz assim, a parte A do versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que estamos numa situação de morte, numa situação de desespero, o Senhor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia. Ele está diante de todas as nossas necessidades, seja espiritual e seja material. Aqui nós vemos que Davi, ele pôs o Senhor como seu pastor no seu sentido material e também espiritual, e de tal forma que ele fala sobre o descanso da sua alma e sobre a sua justiça. Versículo de número 3 diz assim: refrigera-se a minha alma, me guie mansamente as águas tranquilas. Então, nós vemos que o Senhor, ele refrigera a nossa alma. Diz assim: refrigera a minha alma, me guie pela vereda da justiça, por o amor do teu nome. Então, o Senhor é aquele que dirige, ou nos guia pela vereda da justiça, por o amor do teu nome, no verso de número 3. No verso de número 4, ele se expressa a sua graça diante do Senhor. Ainda que eu andasse, ainda que esteja em uma situação difícil na tua vida, o Senhor, nosso Deus, o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Diz a palavra do Senhor no Salmo de número 23, a parte A: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui nós vemos a parte B do versículo, quando se fala da morte. Não temeria mal algum, mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por desespero, mesmo que você está passando por um momento que você olha na tua vida, não vê uma ajuda a não ser a mão do Senhor. O Senhor, ele está com você diante da prova, diante da tribulação, diante da adversidade. O Senhor, ele nos diz: e como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tribulação que há de vir sobre vós. Então nós vemos aqui que Davi, ele pôs o Senhor, mesmo que ele estivesse andando no vale da sombra da morte, ele diz: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Veja bem, irmãos, mesmo que nós estejamos em uma situação de morte, o Senhor está conosco. Aonde você estiver, o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando, a adversidade na tua vida, o Senhor é contigo para te ajudar. Ele expressa aqui a sua fidelidade diante de Deus no verso de número 5. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmão, não fique triste se alguém está levantando contra ti. Não fique abalado com isso, porque o inimigo, ele não vai conseguir triunfar na tua presença, ele não vai conseguir comemorar a vitória na tua presença. A palavra de Deus diz assim, que o teu inimigo, ele tem que aplaudir a tua vitória em pé. Então o salmista Davi, ele pôs no versículo de número 5, no versículo de número 4 e no versículo de número 5 ele diz assim, no 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Uma vida de preparação, versículo de número 5, ele prepara. O Senhor, ele prepara uma mesa perante o salmista. Diz assim: prepare-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O teu inimigo, meu irmão, minha irmã, tem aplaudido tua vitória em pé. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nessa noite, o Senhor tem cálice transbordante na tua vida. E veja no versículo de número 6, ele expressa a seu amor e a sua tranquilidade diante do Senhor. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo que os dias sejam difíceis, o Senhor, ele promete a você que
permanecerá na casa do Senhor por longos dias. Nessa noite eu tenho uma palavra profética para trazer a vocês, meus seguidores aí do YouTube. A prova nessa noite está difícil, mas só que o Senhor ele já entrou com providência, ele é o nosso ajudador. Mesmo que você, meu amigo, minha amiga, esteja passando por prova, o Senhor ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o Senhor ele vai dar largueza para que você consiga atravessar essa prova no nome de Jesus. Eu agradeço a todos os meus seguidores, que Deus abençoe todos, tenham todos uma excelente noite. Deixo aí essa palavra profética no nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Amém?